O tema de nossa mensagem de hoje é Atos de Transformação Estevão. O foco, a história de tudo aquilo que nós vamos falar hoje gira em torno deste personagem da Bíblia chamado Estevão. Estamos na série Atos de Transformação, onde nós estamos lendo o livro Atos dos Apóstolos. Nós estamos buscando identificar, por isso nosso tema é Atos de Transformação, as transformações ocorridas a partir do derramamento do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da sociedade da qual eles estavam inseridos. Então, por isso nós estamos olhando para este livro, não apenas para a história contada, mas como esta história contada apresenta para nós transformações muito importantes. E eu confesso que quando eu mergulhei neste capítulo que nós vamos hoje trabalhar, tanto o 6 que introduz nós para o capítulo 7, foi muito difícil para mim enxergar os tipos de transformações ocorridas dentro dessa história. E eu não queria só me prender à história de Estevão, eu queria entender que tipo de transformação a gente pode enxergar através disso. Então eu tenho buscado fazer essa leitura. Então eu vou iniciar a mensagem de hoje a partir do capítulo 6. Hoje pela manhã o Rubinho já introduziu para nós esse capítulo, mas eu vou passar por ali novamente e depois nós vamos para o capítulo 7 e eu vou buscar dessa forma fazer um resumo, nos colocando a par dos acontecimentos descritos nestes dois capítulos. Durante este resumo que estarei apresentando a vocês, eu vou então destacar o que eu consegui, pela misericórdia de Deus, enxergar de transformação dentro destes dois capítulos. Então aquilo que eu considero relevante, eu vou estar pensando o texto bíblico. Não dá, da mesma forma que a última pregação que eu fiz, para nós fazermos aqui a leitura de todo o capítulo 6 e 7, nós perderíamos um bom, vamos dizer assim, tempo de nossa mensagem aqui. Então por isso eu vou desta forma. Então eu vou resumir, durante o resumo eu vou pensar alguma coisa e vou tentar mostrar o que houve de transformação neste processo, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar então pelo capítulo 6. E eu vou começar do verso 1 ao 7, onde nós temos a escolha dos 7 diáconos. Hoje pela manhã, como eu já disse, o Rubinho ministrou sobre estes versos, de uma forma mais exaustiva. Portanto, eu vou pontuar aqui algumas coisas que considero relevantes sobre a escolha destes 7 diáconos. O texto começa nos informando que a igreja crescia em número de discípulos. E devemos nos lembrar que a igreja, naqueles dias, não tinha um templo, não tinha um lugar como este para se reunirem. Um lugar para prestarem um culto a Jesus como nós livremente podemos prestar. Era comum então nesses dias que a igreja se reunia de casa em casa, conforme você vai ler lá em Atos capítulo 2. E é claro que então você vai ter sempre pequenos grupos, porções da igreja, numa casa, num lar e outro, e assim ela ia se reunindo, mas a igreja estava em movimento crescente. Os discípulos de Jesus, eles ainda frequentavam o templo de Jerusalém. E aí em Atos 3, vocês vão ler até a história, quando eles estão indo ao templo de Jerusalém, quando então um mendigo, aleijado, é curado milagrosamente pelos apóstolos, Pedro e João, foram os autores, os instrumentos dessa ação maravilhosa. Mas eles, claro, não tinham liberdade de prestar culto a Jesus dentro do templo em Jerusalém, e nem autorização dos líderes religiosos de Israel para falarem naquele lugar a respeito de Jesus. O crescimento do número de discípulos deu início ao surgimento de uma crise por conta da distribuição diária de alimentos, conforme nós podemos ler em Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos,
Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. O crescimento do número, então, de discípulos deu início a esta crise. Quem são os judeus de fala grega e os de fala hebraica? Os judeus levados para o cativeiro babilônico passaram a falar o aramaico, que era o idioma oficial do Oriente Médio, ao invés do hebraico dos seus ancestrais. Então, quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, lá eles aprenderam a falar o aramaico. Dentre os judeus levados cativos para a Babilônia, muitos desses foram habitar em terras gentias ao serem libertados do cativeiro. Então, cumpridos 70 anos na Babilônia, foram esses judeus libertados. Um grupo desses judeus foram para terras gentias, isto é, eles não voltaram para Canaã, eles não voltaram para a terra dos seus ancestrais. Essas terras onde eles foram habitar, elas começaram a usar o grego como idioma, após a expansão grega liderada por Alexandre o Grande. Estes judeus, então, abandonaram o aramaico, que eles haviam aprendido na Babilônia, e começaram a falar o grego, que foi a língua que começou a predominar aonde eles estavam. Então, esses judeus são os tratados aqui no texto como judeus de fala grega. A outra parte dos judeus que foram libertados também lá da Babilônia, ao completarem os 70 anos, voltaram para a terra dos seus ancestrais, voltaram para Canaã, voltaram para Israel, voltaram para Jerusalém, para toda aquela terra que havia sido ocupada por seus pais no passado. E eles voltaram, e ali eles começaram a tentar um retorno, se a gente pode dizer, à língua hebraica. E eles então falavam o aramaico e o hebraico. Então você tem agora judeus que estavam falando o grego, e você tem judeus que estavam falando o hebraico e o aramaico também. Agora, com o crescimento do evangelho e o retorno daqueles judeus que falavam grego para as terras dos seus pais, dos seus antepassados, com o retorno deles, começou então a haver naquela região de Jerusalém, ao redores ali, judeus agora que falavam hebraico e aramaico, e judeus que falavam o grego. O evangelho começou a se propagar, esses judeus começaram a ser alcançados, tanto aqueles que falavam hebraico quanto os gregos, e eles começaram a enfrentar agora o primeiro conflito deles, dentro da história da igreja. O texto nos mostra aqui algo que eu quero destacar então para vocês neste primeiro ponto. Este conflito surgiu porque os judeus de fala grega se sentiram prejudicados, negligenciados, esquecidos pelos judeus de fala hebraica com relação às suas viúvas. Isto é, eles começaram a observar que as viúvas deles não eram tão bem cuidadas, segundo o olhar deles, como as viúvas, dos judeus de fala hebraica. E esse conflito então nos leva à primeira transformação que eu quero destacar em nossa reflexão de hoje. Primeira transformação é que nós estamos agora saindo de uma comunidade unida para uma comunidade dividida. Então nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 44, lemos também em Atos capítulo 4, verso 32, quando nós falamos destes textos, que todos os cristãos tinham um só coração e uma só mente. Havia entre eles uma unidade que acredito nunca mais houve igual na história da igreja. Eles tinham tudo em comum.
dividiam a mesa uns com os outros, compartilhavam o que possuíam com aqueles que tinham necessidades, vendiam seus próprios bens para poder acolher aqueles que estavam em necessidade, de tal forma que Lucas, o autor deste livro de Atos dos Apóstolos, escreve, lá no capítulo 4, no versículo 34, ninguém tinha necessidade alguma. Que coisa linda! Esta é a igreja que eu sempre falo que sonha, a igreja de Jesus. Ninguém tinha, por quê? Porque todos estavam num só coração, numa só mente. Entretanto, o que nós estamos vendo é que o crescimento da igreja, e consequentemente o crescimento desta demanda, impossibilitou que os apóstolos dessem conta de atender às necessidades de todos. E segundo o relato bíblico, todas as ofertas eram entregues aos apóstolos, que as distribuíam segundo a necessidade de cada um. Nós não sabemos como esta distribuição era feita. O texto não nos relata isso. E nem quem as fazia. O texto diz que os apóstolos recebiam e eles as distribuíam. Mas será eles que faziam isso pessoalmente? Não sabemos dizer. Imagino que seria muito difícil. Nós estamos falando de uma igreja que não tinha um lugar para se reunir. Não dava para todo mundo, vamos levar a cesta básica, todo mundo lá, gente, para determinar. Não era assim que as coisas funcionavam naqueles dias. Mas, de alguma forma, essa distribuição acontecia. E de alguma forma, não estava agradando a todos. Ela estava sendo feita aos olhos daqueles judeus de fala grega, de forma indevida, negligente para com as suas viúvas. Eles estavam preocupados com as suas viúvas. E conforme já pregou o Rubim pela manhã, a queixa deles era relevante, importante, precisava ser ouvida. Os apóstolos, na busca de não falharem com o ministério da pregação, que aos olhos deles era a tarefa principal deles, então os apóstolos compreendiam ser a pregação do evangelho a tarefa principal deles, de forma então que eles pediram que a igreja indicasse 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, para fazerem a distribuição dos alimentos, para servirem a mesa. Servir a mesa aqui não é servir a ceia do Senhor, não é pegar o cálice e distribuir na igreja, nada a ver com isso. Era levar o alimento para aqueles que tinham necessidade. E aprendemos neste episódio com os apóstolos que não podemos deixar o secundário nos desviar daquilo que é prioridade em nossos chamados. Os apóstolos estão nos ensinando que nós não podemos abrir mão daquilo que é primário, deixando o secundário nos desviar do nosso foco, do nosso chamado específico dado por Deus. O secundário deve ser feito, mas não à custa do que nos foi dado como prioridade por Deus. A palavra servir, lida aqui por nós neste capítulo 6, ela vem do grego, que é a palavra diácono. E ela é usada aqui para se referir à tarefa dada a estes 7 homens. E não é uma referência a um título recebido. Os apóstolos oram e impõem as mãos sobre eles, indicando que estavam revestidos de autoridade para o exercício daquela tarefa que lhes foi dada. Então, naquele contexto, o diácono é aquele que servia a mesa, aquele que então fazia essa distribuição. Eles foram chamados para fazer aquele serviço. Não era um título até então. Como eu disse, não existia essa igreja dessa forma organizada como nós hoje temos. Depois, com o tempo, você vai ler a carta do apóstolo Paulo e já vai encontrar lá de outra forma esse termo diácono, um outro momento da igreja. Mas aqui onde nós estamos,
aqui não tem o sentido de um título, mas sim de uma tarefa que foi dada. Dois destes homens, Estevão e Felipe, eles passaram a se distinguir por suas atividades evangelísticas. Nós vamos perceber que daí, a partir daqui, o texto vai começar a dar ênfase a Estevão, é onde eu vou trabalhar, e a sequência depois vai vir Felipe. Nós estamos vendo o quê? Que Lucas ele vai preparando você para cada salto deste livro. Então ele vai introduzindo. Inclusive no término do nosso estudo nós vamos ver que ele vai introduzir já Saulo também na história, né? Tá bom? Mas Estevão e Felipe, eles são distinguidos então agora por suas atividades evangelísticas. Semelhantemente aos apóstolos, e isso é muito interessante, estes dois homens pregavam ousadamente. E diz o texto que com autoridade, muitos milagres, eles realizavam por meio, né, do nome de Jesus. Assim como os apóstolos. Aqueles homens, que coisa interessante, né? Então homens cheios do Espírito de Deus, do poder de Deus, da graça. Eu vou dizer algo e preste atenção. Nós não sabemos o impacto dessa divergência entre os judeus, hebreus e gregos. É claro que a solução que foi dada dos 7 homens, pelo menos por um momento, apaziguou, porque diz que daí a igreja crescia, né? Termina mostrando isso novamente, a igreja estava em crescimento, parece que deu uma apaziguada. Talvez a divisão não aconteceu, por quê? Porque começa um período de perseguição. E aí nós vamos perceber que já agora na história de Estevão, onde a gente vai se aprofundar, começa o primeiro período de perseguição. E a igreja tem que se dispersar. E aí nós vamos depois entrar já em Filipe e Samaria. Quer dizer, começa uma nova fase para a vida da igreja. Tá? Mas então, vamos caminhar para aquilo que nós temos agora, que é Estevão. Então tudo isso, para que você pudesse ver como que Estevão entra nessa história, né? Como que ele surge, este homem cheio de sabedoria, de poder, né? Temente a Deus. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho dele. No verso agora 8 a 15, vai narrar para nós a prisão de Estevão. A pregação de Estevão, ela começa a atingir os seus compatriotas judeus de língua grega. E uma forte oposição se levanta contra ele, dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Essa sinagoga recebia este nome porque ela era composta por pessoas, né, judeus, enfim, que foram presos por Roma e que haviam sido libertados, de forma então que eles ficaram conhecidos como essa chamada aí, Sinagoga dos Libertos. Entretanto, na medida em que tentavam argumentar com Estevão, isto é, eles estavam se opondo a Estevão e tentando argumentar com ele, provavelmente, claro, sobre a sua pregação, né, e também no nome de quem ele operava os milagres. Eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito de Deus que por meio de Estevão falava e agia. E não tendo então estes homens argumentos contra Estevão, eles subornaram alguns homens para dizerem que ouviram Estevão blasfemar contra Moisés e contra Deus. Com isso, o prenderam e o levaram ao sinédrio para ser julgado. Não temos informações bíblicas sobre a vida de Estevão antes de sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Pelo fato de não ter, então não temos como nós trabalharmos sobre transformações ocorridas na vida pessoal de Estevão, porque nós não sabíamos quem era Estevão antes da sua regeneração, antes desse encontro com Cristo. Nós temos aqui quem era Estevão após o encontro com Cristo, mas fazer este paralelo para falar que houve aqui a transformação fica difícil, tá certo? Mas uma coisa nós podemos sim, só destacar mais uma vez, ele era um homem de Deus. A Bíblia vai mostrar isso. Hoje pela manhã o Rubinho deixou isso bem claro para nós. Portanto, o que eu vou destacar nesta passagem é a transformação ocorrida na vida dos religiosos, diante a pregação do Evangelho por Estevão.
Em Atos 6, nós vamos ler agora do verso 8 ao 10, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então a segunda transformação que eu quero destacar aqui é: religiosos se tornam perseguidores do Evangelho. Que coisa, né? Que coisa interessante. A pregação de Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, o levou a realizar grandes milagres, diz o texto, e sinais entre o povo. Entretanto, os religiosos, os defensores das Escrituras Sagradas, ouvindo esta mensagem da pregação, se transformaram em perseguidores implacáveis de Estevão e de todos que pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. E eu lembro a vocês que Pedro e João já haviam experimentado esta perseguição por parte dos religiosos. Nós temos a tendência de acharmos que nossas pregações serão sempre abraçadas pelos ouvintes. Nós sempre, quando subimos aqui, ou quando você faz a sua, vamos dizer, pregação do seu testemunho pessoal, em algum lugar, na sua casa, o seu amigo, no aniversário, no trabalho, onde você, claro que você sempre faz, e a gente faz com aquela alegria, achando que as pessoas vão abraçá-las, vão entender o que você está falando, e vão, puxa, que notícia maravilhosa, que bênção que você está me trazendo, e vão te abraçar. Essa é a tendência que nós temos. No fundo, nós desejamos pregar e sermos acolhidos pelos nossos ouvintes. Contudo, o mesmo Evangelho que tem o poder de transformar vidas em discípulos de Jesus, também pode transformá-las em perseguidores implacáveis do Evangelho. E, consequentemente, transformá-las em inimigos pessoais da sua própria vida. Há pessoas que passam a te rejeitar porque você se converteu a Cristo, porque em algum momento você quis testemunhar para ela a obra de Cristo na sua vida, e elas passam a te rejeitar, a se armarem contra a sua vida. Era o que eles estavam experimentando. Nem sempre a pregação do Evangelho pronunciada por você vai fazer com que as pessoas te abracem. Nem sempre. E muitas vezes você vai se tornar alvo do ódio destas pessoas. O ódio que elas têm da vida, o ódio que elas têm de outros. Elas começam de repente a trazer tudo sobre você agora, porque você foi um instrumento para falar da graça e da paz, do amor de Deus, da salvação, e ela passa então a te odiar por causa disso. Quando pregamos o Evangelho, nós devemos estar preparados para tudo. Você pode ser surpreendido com o acolhimento, sim, e com a gratidão daquele que recebeu o Evangelho, que talvez muitas vezes vai chorar, vai te abraçar, vai dizer: eu precisava dessa mensagem. E é gostoso, nesse momento, e você junto com ela, orar e se alegrar na presença de Deus. É verdade, isso vai acontecer. Esteja preparado para isso, mas também esteja preparado, porque muitas vezes você vai ser atacado, como foram os apóstolos, apedrejados, açoitados, jogados em cadeias, por causa da sua pregação, da sua fé. Às vezes desprezado, zombado. Você chega lá no seu trabalho e aí você testemunha de Jesus para alguém, aquela pessoa já despreza você, e aí ela já chega lá para os outros amigos da roda,
já fala, nossa, aquela ali, já mete o pau em você porque você é crente agora. E aí você nunca mais, parece que você tenta se aproximar e aquelas pessoas estão sempre se afastando de você. Porque trevas e luz não dão certo, não andam na mesma sintonia. Onde a luz chega, as trevas têm que dissipar e as pessoas muitas vezes não querem a luz. Então você tem que estar pronto para isso também, para que você se torne alvo do desprezo, da zombaria, do ódio das pessoas. Estar prontos, por quê? Porque por mais que as pessoas zombem de você, por mais que as pessoas te persigam, por mais que as pessoas possam te odiar por causa do Evangelho de Cristo, você deve continuar amando cada uma delas. E servindo o quanto você puder a elas. Porque é assim que você irá mostrar o amor de Cristo. E assim, como Estevão, não podemos nos acovardarmos diante as perseguições e insultos à nossa pessoa por causa do Evangelho. Vivemos tempos que, em nome do respeito e da boa política de vizinhança, nos calamos e deixamos as pessoas continuarem vivendo em trevas, mesmo sabendo que elas irão sofrer eternamente se não tiverem um encontro com Jesus. E muitos de nós nos confortamos com a ideia de que a escolha foi dela. Eu fui lá, fui falar de Jesus, ela não quis, deixa ela na dela lá, então, a escolha é dela. O diabo um dia vai abraçar ela, estou de boa aqui com Cristo, e vou vivendo a vida assim. Como crerão se não há quem pregue o Evangelho? Como crerão se não há quem as desafie a pensar diferente? Se não há quem está disposto a pagar o preço por estas almas? A verdade é que nós, e agora eu estou me referindo a nós crentes do Brasil, porque isso aqui não serve para os crentes que estão nos países perseguidos. Mas a verdade é que nós crentes do Brasil não estamos dispostos a nos tornarmos mártir por Jesus como Estevão. Não estamos dispostos a sofrermos perdas por Jesus. Nós somos uma geração acomodada a um evangelismo eclesial institucionalizado. Somos uma geração de crentes que deseja viver sem perseguição, achando que isso é viver em paz. Jesus me chamou para viver na paz. Talvez você não entendeu o que é paz. Nós somos uma geração de crentes que busca conforto e riqueza. De fato, nós somos uma geração que nos tornamos prisioneiros da cultura de nossos dias e da cultura de nosso país. Muito melhor seria que estivéssemos presos, como um dia esteve Estevão, por causa do nome de Jesus. A paz de Cristo não é esta buscada pelos crentes de hoje. Neste sentido, meus amados, eu devo lembrar vocês das palavras de Jesus: eu vim para trazer espada. A paz de Cristo é um estado relacional com o Pai, que foi conquistado por Cristo na cruz, ao derramar o seu sangue por nós, pecadores. Então, eu tenho paz com Cristo, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz me justificou, me trouxe perdão. Eu não devo mais nada a Deus. Então não há mais condenação sobre a minha vida. Eu estou em paz com Cristo. Essa é a paz que Cristo oferece ao mundo. Paz que o mundo não pode oferecer. Somente Ele, por meio do seu sacrifício. Mas a
paz de Cristo não tem a ver com essa coisa de deitar na rede, ficar tomando suco de laranja e chamar as pessoas para me servir. Não é isto. Porque você é chamado para servir, você é chamado para entrar nesta seara, entrar neste combate pelo Evangelho de Cristo. E dar glória se for perseguido. Porque esta é a marca do verdadeiro cristão, ser perseguido. Quando você não é perseguido é porque você está acomodado. Muitos cristãos dizem: eu evangelizo com o meu testemunho. Você já deve ter ouvido isso, né? Essa é uma desculpa esfarrapada para não se envolver em conflito. Não é isso que Jesus falou para nós. Eu derramarei do meu Espírito para ter dínamo, poder, para você testemunhar do meu Evangelho, para você testemunhar do que eu fiz naquela cruz. É para você abrir a boca e anunciar esta obra. Como crerão se não há quem pregue? Não, eles vão crer porque assim, eu não roubo, eu vou lá no meu trabalho, eu não roubo. Mas isso aí, meu querido, todo mundo deveria fazer. Ah, mas eu estou lá, eu fico comportadinho, eu não brigo com ninguém, eu fico na minha... Glória a Deus, todo mundo deveria ser assim. Mas Deus espera mais de você. Deus espera que você comece a abrir a boca. Aquela pessoa está indo para o inferno e você está ali toda, né? Mas eu sou honestinho, eu sou certinho. E a pessoa está indo para o inferno, né? Mas estou de boa, estou testemunho. Como é o testemunho? A pessoa nem sabe que você às vezes é crente. Elas podem até dizer, ela tem uma boa reputação, tem um bom testemunho. Mas não é que o testemunho está mostrando Cristo. Bom testemunho no sentido de vida, de índole, de respeito para com o outro. Mas Cristo espera que você mostre a face. Eu sou discípulo de Jesus. E você possa sim dizer para as pessoas o que Cristo fez por elas naquela cruz. Você não está aqui em busca de felicidade. Você está aqui para servir a Cristo. A felicidade, ela só vai estar em você quando você se encontrar verdadeiramente neste caminho que Cristo te chamou. Do teu ministério, do teu chamado, de tudo aquilo que está em Cristo. Você tem que viver um bom testemunho para que a sua pregação seja ouvida. Entende? Não é testemunhar para não pregar, é testemunhar para dar crédito à sua pregação. Portanto, se levante e comece a pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo, e se prepara para ser perseguido e odiado como foi Estevão. E quando isso acontecer, bem-aventurado é você por ser perseguido por causa do nome de Jesus. Haverá um galardão te esperando nos céus. Bom, do capítulo 7, agora eu vou do verso 1 ao 53. Como eu disse, não dá para ler tudo isso, mas eu vou aqui mais uma vez entrar aqui no resumo disso aqui e pensar aquilo que é importante. Bom, do capítulo 7, do verso 1 ao 53, nós temos o discurso de Estevão no Sinédrio. Esse é o discurso, Estevão narra a história de seu povo, iniciando essa história por Abraão e a promessa de Deus dada a ele. Passa pela história de José e a rejeição de seus irmãos a José. E depois cita Moisés, que também foi rejeitado por seu povo, mostrando então que Deus sempre foi libertadores e que eles sempre rejeitaram os libertadores oferecidos por Deus. Só para você entender melhor o que está acontecendo. Estevão começa o seu discurso, então ele vai apresentar Abraão, a promessa de Deus. José quer mostrar que estes homens todos foram rejeitados, né? Abraão, José, Moisés, pelo povo chamado povo de Deus. Isso é, ele está falando para o Sinédrio, ele está falando para aqueles religiosos que lá ocupavam. Ele está dizendo, vocês sempre rejeitaram os homens que Deus deram. É disso que ele está falando. Então, ele está fazendo uma defesa, mas ao mesmo tempo também ele está sendo firme, vamos assim dizer, nessa defesa contra aqueles homens. No segundo momento do seu discurso, ele dá ênfase ao tabernáculo da aliança, como um local figurado da morada de Deus, durante a peregrinação no deserto. E assim foi até a construção do templo em Jerusalém.
por Salomão, filho de Davi. Contudo, ainda assim o povo se desviou de Deus para adorar falsos deuses. Então, ele acusa esses homens, que eles já estavam rejeitando aqueles a quem Deus havia enviado para libertá-los. Aí agora ele está acusando esses homens de ter transformado o local onde Deus se manifestava. Então ele começa a querer dizer que isso começa com o tabernáculo, depois vai para o templo, e ter passado a adorar aquilo que não era para ser adorado. E depois, Estevão vai ainda os acusá-los de transformar o templo então em um ídolo. Ele chega a dizer, né, acreditando que Deus, o Altíssimo, habitasse no templo de Jerusalém. Ele fala essas palavras, né, para aqueles homens. Ele lembra a eles as palavras do profeta, que Deus não habita em casa feitas por homens. E por fim, ele termina o seu discurso afirmando aos homens do Sinédrio que eles eram rebeldes e obstinados. Ele já está pontuando, mostrando a ele, pau, chuta mesmo de vez a coisa, né? Vocês são rebeldes e obstinados como seus antepassados. Ele fala isso para eles, resistindo à voz do Espírito Santo. No verso 54 a 60 nós temos então, vamos dizer, a consequência desse discurso. Ele chegou nos homens, pá, pum, comprou a briga, e aí o que acontece? O discurso de Estevão despertou paixões hostis da parte daqueles ouvintes. A sua declaração, no sentido ainda de ter tido uma visão de Jesus em pé à destra de Deus, aí exasperou o sentimento daqueles homens. Houve uma explosão de violência, e ele foi então levado para fora da cidade e morto por apedrejamento, que era a forma tradicional judaica de pena de morte. As últimas palavras de Estevão foram de perdão para seus executores. Os versos finais relatam que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, como querendo dizer que ele participou dessa forma, né, desta morte. Lucas introduz Saulo, mais conhecido por nós como Paulo, né, que passa a ser o personagem principal do restante do livro que nós estamos aqui trabalhando, Atos dos Apóstolos. O que me chama a atenção na descrição do apedrejamento de Estevão foi a capacidade dele de responder ao ódio de seus perseguidores e ao gozes com perdão. E essa então é a terceira transformação que eu quero destacar dentro desta passagem. A capacidade de responder ao ódio com perdão. Assim como Cristo, Estevão foi injustamente acusado pelos religiosos. Ele, da mesma forma que Jesus, entrega a sua vida para Deus e perdoa aqueles que estão lhe fazendo mal. Pessoas que estavam pegando pedras e atirando neles, você imagina, né? E ele ora ali, perdoando estas pessoas. Mesmo no momento final de sua vida, Estevão continua imitando Cristo. E como já havia dito anteriormente, não sabemos nada sobre o Estevão antes de Cristo. Como era a sua personalidade, se ele era igual Pedro, Paulo, algum desses homens, não sabemos. Todavia, acredito que essa capacidade de responder ao ódio daqueles que estavam atirando pedras sobre ele, com perdão, só pôde ser manifestada porque ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Um homem que estava dominado, se assim podemos dizer, pelo Espírito, né? Essa capacidade é sem dúvida uma marca da ação poderosa do Espírito Santo na sua vida. Aí então eu vou lançar para vocês uma pergunta. Como você responde àqueles que te perseguem? Como que você trata aqueles que te fazem mal? O ensinamento de Jesus é que devemos perdoar e amar os nossos inimigos. Se você não for capaz de amar alguém, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Se você não for capaz de amar alguém, porque você não o considera seu amigo, você não o considera de confiança,
você não considera na sua lista, você tem o dever de amar essa pessoa porque ela é seu inimigo. Então ame-o como inimigo, mas ame. Porque até os inimigos Jesus está dizendo que nós temos que amar. Entendeu? Nós precisamos ter esta capacidade de responder ao ódio lançado contra nós com perdão. O apóstolo Paulo nos exorta a vivermos da seguinte forma, e aqui eu vou sair um pouco do livro de Atos, eu vou para Efésios, capítulo 4, verso 32, fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Eu estou terminando esta mensagem. Eu quero dizer que a história da vida de Estevão e o contexto em que ele está inserido no livro de Atos nos apresentam 3 desafios que eu busquei destacar ao longo dessa mensagem. Primeiro, não podemos deixar que nossas falhas humanas quebrem a unidade de nossa igreja. A negligência com as viúvas gregas deu início a um mal-estar entre judeus de fala hebraica e gregos. Foi preciso homens cheios do Espírito de Deus e de sabedoria para conseguirem contornar aquela situação. Viver em comunhão não é fácil, mas é na comunhão que aprendemos o que é amar. Você não pode ficar fora da comunhão. Este é o lugar para você aprender a amar. Todas as nossas diferenças, todas as nossas falhas, né, que às vezes causam os atritos entre nós, acabam se tornando na mão de Deus uma maneira dele nos lixar uns aos outros, de forma a nos aperfeiçoar. Então quando aquele irmãozinho começa a te perturbar, você fala: Deus, obrigado porque aquele irmão está me lixando. Ele está aperfeiçoando algo em mim, me ajuda a lidar com isso, Senhor. Todos nós estamos no corpo, nesse processo. E não deixemos então que as falhas nos dividam, que nos separem, que nos façam nos tornarmos inimigos. Não deixemos. Que sejamos cheios do Espírito. Segundo, ensino de todo esse capítulo, né, que nós lemos aqui hoje: seja uma testemunha de Jesus com palavras e ações. Esteja pronto ao proclamar o Evangelho de Jesus a ser acolhido pelos seus ouvintes. Sim, se alegre quando isso acontecer, mas também esteja pronto a ser odiado e rejeitado por eles. Mas não se acovarde. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e poder para testemunhar. Você foi chamado por Deus para pregar o Evangelho de Cristo. E o terceiro ensino que eu quero destacar para a nossa reflexão: responda aos seus inimigos e perseguidores com perdão. Não permita que o seu coração se encha de amargura e ódio, pois é isso que o diabo deseja produzir em seu coração. E quando ele conseguir fazer isso, você foi vencido por ele. Não permita que os ataques dos inimigos, que o ódio destilado pelas pessoas porque você crê em Jesus Cristo, por causa do seu testemunho em palavras e ações, não permita que este ódio destilado sobre a sua vida destrua o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe o diabo te encher de ódio, de raiva, de rancor, por ninguém, por nada, porque isso vai destruir a sua própria alma, a sua vida.
O rancor vai te levar a possuir uma alma amarga. A amargura vai te secando por dentro, até você morrer e se tornar insuportável. Você já viu aquela pessoa que ninguém quer chegar perto? Nossa, você chega, a pessoa destila, né, aquele mal, aquela coisa. Você fala, nossa, aquela pessoa só tem palavra destrutiva, só reclama. Não permita que você se torne assim. Perdoe, esse é o remédio. Todas as vezes. Lembra das palavras de Pedro? Senhor, mas até quantas vezes? Todas as vezes, perdoe. Porque é assim, toda vez que ferir, toma logo a dose do remédio. Perdão, Senhor. Me ferir, toma de novo o remédio. Não importa se vai ter que tomar 3 doses no mesmo dia. Mas perdoe sempre. Este é o remédio para que a tua alma não se torne amarga, ressequida, fria, sem vida. Perdão. Amém? Quero convidar você a fechar os olhos.